E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar então a nossa revisão geral sobre dentística, a matéria da P2, e a gente vai arrasar em nome de Jesus. Bora arrasar então, galera? Vamos lá. Gente, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a cavidade que a gente vai trabalhar. Ela vai ser caracterizada pelo número de faces, quais são essas faces e detalhes sobre elas. Então, a nossa definição de cavidade, a nomenclatura que a nossa cavidade vai ser chamada, a nomenclatura dela vai ser baseada em quantas, quais e detalhes. Como assim, Camilo? Vamos ter mais detalhe? Olha só. Se as faces que a sua cavidade for envolver uma face só, ela é uma cavidade simples, tá? Se ela for composta, significa que ela tem duas faces envolvidas. Se ela tiver 3 ou mais faces envolvidas, ela é complexa. Beleza, galerinha? Então, quantas já foi? Quantas pode ser simples, composta ou complexa? Quais pode ser uma cavidade? A cavidade oclusal, cavidade medial, distal, vestibular lingual. Então, se a gente estiver envolvendo duas faces, por exemplo, que seria composta, como é que seria, Camila? Muito simples, galera. Seria, por exemplo, eu tenho uma cavidade composta e... Melhor, eu usei duas faces, no caso. Foram duas faces envolvidas. E ela é mesio-oclusal. Então, ela envolveu a face mesial e a face oclusal. Detalhes sobre ela. Gente, o detalhe é muito simples. Ele pode ser classificado como intracoronário, extracoronário parcial e extracoronário total, galerinha. Cara, como assim? É muito simples. Intracoronário, ele tá limitado pelas cúspides, ele tá dentro. Olha só, limitado pelas cúspides, na parte interna do dente. Também conhecida como inlines, ok? Extracoronária parcial. Significa que ela saiu, ela envolve também as cúspides, ela saiu daquele miolinho de dentro ali. Então, ela tá envolvendo parcialmente a totalidade do dente, ok? E ela é chamada também de onlines, diferente de inlines, ok? E a gente tem a extracoronária total, que é quando ela envolve por completo, tá? Tem um desgaste total da nossa coroa. Pode pesquisar no Google que você vai ver várias imagens. Agora, galera, falando sobre partes constituintes das cavidades. A gente tá falando aqui rapidinho porque a gente quer logo arrasar e memorizar tudinho. Ou melhor, aprender, porque memorizando ninguém chega a lugar nenhum. Vamos lá, gente. Então, falando sobre as partes constituintes da cavidade. Eu tenho uma cavidade dentinária. Vamos supor que essa daqui é a minha cavidade dentinária. Quais são as partes que envolvem essa cavidade? A gente tem as paredes, a gente tem os ângulos e pronto. Mas aí tem mais ângulo do que só falar, tem ângulo. Mas qual tipo de ângulo é esse? Então, a gente vai falar sobre isso, gente. Olha só. A parede, ela é no caso, literalmente como tá supondo aqui pra gente. Por exemplo, a gente tem uma face vestibular. Essa é a minha parede vestibular, beleza? Paredes que, né, protegem a cavidade, digamos assim. O ângulo pode ser diedro, triedro e ângulo cavo-superficial. Como assim ângulo diedro? Ele envolve duas paredes. A união de duas paredes forma um ângulo diedro. O ângulo diedro pode ser classificado como de primeiro grupo, tá? Ângulo diedro de primeiro grupo é que ele envolve duas paredes circundantes. Circundantes é aquela que circula o dente. As de segundo grupo, a gente tem uma parede circundante e uma parede de fundo. E o terceiro grupo de ângulo diedro é aquele que envolve duas paredes de fundo. Como assim duas paredes de fundo? A gente tem a axial, que é quando você vai em direção à polpa no ângulo horizontal, e o pulpar, quando você vai em direção à polpa em direção vertical. Beleza? Então, e o cavo superficial, Camila, é muito simples. Ele fica literalmente na borda da superfície, na borda da cavidade. Belezinha, galera? A gente vai arrasar nesse negócio. Vamos continuar, gente. Nós temos aqui a classificação de Black, que é uma coisa muito simples pra gente. Nós temos aqui 5 classificações de Black. Primeiro, é aquela que envolve somente a parte oclusal dos molares. Segundo,
é aquela que envolve ou não oclusal, mas envolve a proximal dos dentes molares, galera. Terceiro grupo, a gente tem aquelas cáries, aquelas cavidades que são preparadas aonde? Nas proximais, sem pegar ângulo. Quarto grupo, a gente tem aquelas... Isso aí, a terceira e a quarta são de dentes anteriores, de canino para frente, beleza? Então, a gente tem aqui o de quarto grupo, que envolve proximal e ângulo, beleza, galerinha? E por fim, a gente tem o quinto, que envolve a parte cervical do seu dente, ok? A gente tem aqui umas exceções, que são cavidades de classe 1, do ponto de skin, é aquela que fica aqui, ó, na pontinha do incisivo, ó, beleza? E a gente tem também, galera, a classe 6 de Rose Simon, que ela pega um pontinho do dente, dos dentes posteriores. Vamos passando pra frente, galera. Princípios gerais do preparo cavitário. Como assim, Camille? Olha só, quando você vai mexer no dente do seu paciente, você tem que preparar a cavidade dentária para então poder atuar. Remover a cárie e colocar material restaurador. Então você tem que ter os princípios de preparo cavitário. Beleza? Isso aí de Black, galera. 1908. Beleza? Então, quais são esses 7 princípios que sempre caem na nossa provinha? A gente tem a forma de contorno. Contorno conveniência. Resistência e retenção. Remoção de dentina remanescente. Acabamento das paredes e limpeza da cavidade. A gente vai falar sobre cada uma delas, ou os principais. Vamos lá, então, partir para o resumo bem simplesinho para a gente poder entender. Primeiro, nós vamos falar sobre o princípio de Black de formas de contorno, galerinha. Vamos lá, então, as formas de contorno. A gente tem algumas alterações de contorno dependendo do material restaurador que a gente vai usar. A gente tem 2 tipos de materiais restauradores. A gente tem o permanente e o semipermanente. Vamos começar então falando sobre o material permanente, galera. Material permanente, a gente pode dar um exemplo da amálgama. Tanto que você vê várias pessoas que têm a amálgama no dente há anos e ela continua ali, boazinha, intacta, beleza? Quando a gente vai fazer então o preparo cavitário para utilizar o material restaurador permanente, a gente vai tirar todo o esmalte desapoiado, tá? Se a gente puder tirar, ou se a gente tiver a possibilidade de botar o material restaurador para então sustentar esse esmalte, beleza? A gente tem aqui, quando a gente tiver um ângulo cavo superficial, a gente deve deixar com que ele se localize em uma área de certa resistência à cárie, tá? Possibilita, né, o correto acabamento das bordas de restauração. Como assim? Como você vai utilizar um material que você não tem pretensão de retirar ele, né? Você não pretende tirar, então ele tem que se encontrar num local de relativa resistência à cárie. Imagina se você for botar uma amálgama no dente do seu paciente e essa cavidade não estiver com tanta resistência à cárie, tiver uma dentina infectada ali. O que vai acontecer? Isso vai continuar se alastrando e o seu material restaurador, meu querido, vai continuar ali, mas o dano vai estar por baixo dele. Então, ele tem que se encontrar em local de relativa resistência. Isso se enquadra também, Camila, para o material restaurador semipermanente? Claro, mas a gente tem que ter uma atenção a mais ainda quando a gente trata do material permanente, que a gente não pretende tirar, ok? E aí a gente tem 2 tipos de cavidades. As cavidades de fissuras e cicatrículas e a cavidade de superfície lisa. E como é que vai ser a proliferação da cárie nessas cavidades? Aí quando a gente tem a cavidade de cicatrícula e fissura, normalmente a cárie, engraçada, ela começa com um pontinho só e ela vai se alastrando para dentro do seu dente. Então quando você olha no espelho e fala, cara, só tem um pontinho bem marronzinho aqui, isso não significa que tá tudo bem, porque talvez quando o dentista for mexer lá no teu dente, ele vai ver mais cárie por dentro. Então, ele se prolifera em forma de prisma, galera. Quando a gente já fala sobre uma superfície lisa, ele pode começar amplo e então vai se diminuindo. Pode ser que aconteça o inverso também, mas assim, é o mais provável de acontecer, ok? Vamos lá então, gente. Quando a gente fala sobre a cavidade de superfície lisa,
tá? Quando a gente está falando sobre ela, a lesão cariosa, ela deve ser completamente, olha aqui, deve ser completamente incluída no delimitamento do contorno. E por que eu não faço isso com a cavidade de cicatriculite de fissura? Cara, porque quando você tem a superfície lisa, se você não retirar, vai ficar alguma... Primeiro que assim, superfície lisa, normalmente a gente vai utilizar a resina. A resina é semi-permanente. Por que resina? Porque a resina ela tem uma aparência semelhante ao dente. Beleza? Vamos supor que você está com uma cara aqui de superfície lisa no incisivo central superior. Você vai botar amálgama nele? Não, mas você provavelmente vai botar resina. Então o que você tem que fazer? Retirar totalmente a lesão cariosa, tá? Ela deve ser incluída no delimitamento do contorno. Cavo superficial. A cavidade deve ser, né? Aqui, ó. A cavidade deve ser uma estrutura dental sadia e tendo um preparo que possibilite, no caso, um acabamento das restaurações. Galera, é isso. Então, assim, você tem que ir no material permanente fazer com que a sua cavidade esteja em um local de relativa resistência à cárie. Esmalte desapoiado, tira ou apoia com material restaurador. Tá falando sobre superfície lisa? Cara, a cava superficial delimita toda a lesão cariosa e tira tudo, porque vai ficar aparecendo se você tapar sem tirar, tá? Esmalte remanescente deve ser ideal para dentinação. E é isso, gente, é isso. Tá, o que vai? Olha só. A idade do paciente também interfere, tá, galera? Nessa questão de princípio de conveniência. Agora falando sobre o material, gente, semi-permanente, tá? Formas de contorno de material semi-permanente. Todo aquele preparo que você tem de retirar muita dentina cariada, de tirar esmalte desapoiado, você não vai ter tanto com material semi-permanente, porque você vai retirar ele, você já tem a ideia de que ele não vai durar tanto na boca do seu paciente, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai fazer... A forma de contorno deve limitar-se à remoção da cárie, tá? Você vai remover a cárie, galera. Só isso. Não fica desenhando muito, não. Tira a cárie e acabou. Semi-permanente é isso, tá? E aí, continua falando. A conformação das paredes... Tem que ter, caso, a conformação das paredes, sim, mas isso quando necessário, tá? A gente vai ver que tem exceções, tem casos que você nem precisa fazer acabamento da parede. O preparo cavitário deve ser o mais conservador possível. Isso serve para quê? Material semi-permanente. Tá? Quando necessário realizar, então, né, o preparo cavitário. Formas de resistência. Como assim formas de resistência? Isso nada mais é do que a resistência que o material vai ter ao ficar no dente. Ele vai ser resistente? Ele não vai ser resistente? Então, eu falo. Então, o que a gente faz para tornar esse material restaurador resistente na nossa boca, na nossa estrutura dentária? A gente vai promover um ângulo vivo, tá? De extensão axiopulpar. Axiopulpar, tá? Então, o ângulo vivo, ele torna um pouco mais resistente, porque vamos supor que você vai botar o material restaurador da amálgama, por exemplo, no seu dente. Se você for fazer um preparo cavitário, meu querido, com este formato aqui na cavidade dentária, tá vendo que tem um fundinho aqui, ó? Não sei se dá pra... É isso, galera. Então, a amálgama, ela vai sair. Então, você tem que ter ângulos vivos. No caso, arredondado não pode. Não. Aqui, ó, parede circundante convergente para o oclusal. Ela convergir para algum lugar. É bom também, se fica muito retinha, ela solta. Com facilidade, ela sai, tá? É porque a amálgama a gente tem que prendê-la, ok? Ângulos arredondados é uma questão a pensar, beleza? Porque foi falado que interessante em ângulo vivo axiopulpar, tá? Então, se sair do axiopulpar, pode ser que seja arredondado sim. A abertura vestibulolingual não deve ser superior a 1/4 da distância intercuspídea. Então, a distância vestibulolingual, ela não deve ser superior a 1/4 da distância intercuspídea. E isso é uma coisa de resistência também, quando você tem atenção a isso, tá? Região de paredes pulpar axial com bases protetoras. Ok. E aí, o esmalte, ele deve ser apoiado por dentinação. Isso é interessante também.
Quando não é possível, né, você apoia esse esmalte por material que possua propriedades mecânicas satisfatórias. O que tem, então, uma característica mecânica satisfatória? Ionômero de vidro. Ou apoiar, né, por material com características adesivas, a resina. Gente, a forma de retenção. Agora a gente já falou sobre a forma de conveniência. Como me convém fazer, dependendo do material que eu vou usar, se permanente ou semi-permanente. A forma de resistência que eu posso fazer para o meu material ficar mais resistente na boca do meu paciente. E aí, falando de forma de retenção, a capacidade de reter o material dentro da cavidade, tá? Isso é conseguido pela conformação do preparo cavitário, retenções mecânicas adicionais. A retenção por atrito do material restaurador. Então, o próprio atrito, ele vai gerar uma retenção no material restaurador. A adesão proporcionada pelos próprios materiais adesivos. Então, o material adesivo, ele próprio tem a capacidade de reter-se na cavidade. Observação interessante. A cavidade simples, quando a profundidade... A cavidade simples, no caso, é quando a profundidade da cavidade for maior ou igual à largura vestibulolingual. Por si só, ela já será retentiva. Então, quando a profundidade da nossa cavidade dentária for maior ou igual à largura vestibulolingual, ela por si só já é retentiva, galera. Tipos de retenção agora. A gente tem algumas coisinhas que a gente pode usar. Tipos de forma, ou melhor, formas que nós podemos usar para reter o material restaurador dentro da nossa cavidade dentinária. Olha só, a gente tem a cavidade composta ou complexa, porque a simples a gente já viu, né? Que ela por si só já é ok, retentiva. Agora a cavidade composta, que envolve duas faces, ou a complexa, que é 3 ou mais, ela tem que ter aqui a inclinação da parede vestibular lingual para a faixa proximal. Então, parede vestibular e parede lingual deve ser inclinada para proximal. A altura do degrau proximal, galera, interessante também, porque se for tudo muito retinho, gente, vai sair fácil, tá? Então, a altura do degrau proximal é interessante. A cauda da andorinha, galera, que é uma coisinha mais assim, ó, bom fazer também. Pinos metálicos, sulcos proximais, outra forma de retenção. Beleza? Deixa eu ver um negócio aqui, galera. Tá, então a gente já falou sobre a forma de contorno. O que eu falei pra vocês antes não era forma de conveniência, era forma de contorno. Tá? Como é que deve ser o contorno, pensando no material restaurador que eu vou usar. E agora a gente entra na forma de conveniência. Como me convém agir no meu paciente. Tá? A gente vai pensar no qual instrumento e qual material é conveniente agora para usar no meu paciente, né? Ele possibilita, então, a instrumentação adequada para o preparo da cavidade e a inserção do material restaurador. O acesso da caixa proximal por face oclusal vestibular, né? Mesmo que não estejamos e sejam cariados. Então, é essa etapa que vai possibilitar uma adequada instrumentação. Belezinha? Exemplo, a confecção da parede pulpar inclinada para vestibular e lingual dos premolares inferiores. Conveniência, a gente pensa na anatomia, pensa na idade do paciente, pensa na profundidade, então promove isso. A remoção da dentina cariada, isso é interessante. A gente tem a cárie incipiente, que é a remoção, né, é similar com as outras faces do preparo. E a gente tem a cárie extensa e profunda, onde a remoção deverá ser feita antes da delimitação do contorno. Então, numa cárie extensa e muito profunda, antes da gente delimitar a forma de contorno, a gente vai retirar essa dentina cariada. Importante isso, tá? Aí a gente tem, né, aqui a progressão da cárie, na dentina, que tem a dentina afetada, que é aquela que está desmineralizada, mas pode se recuperar, e a dentina infectada, que é aquela que foi infiltrada por micro-organismos nocivos. Ela deve ser retirada, então. Voltando para a remoção da dentina cariada remanescente. Deve utilizar-se agentes corantes
que permitem detectar a presença de dentina infectada. Tem um corante que é chamado de fucsinabazina, a 0,5% em propileno de glicol. Ele cora a dentina infectada somente, tá? O acabamento das paredes de esmalte, né? A gente tem que promover, então, a remoção das irregularidades e prisma de esmalte, sem apoio deixado pela instrumentação inicial, proporcionar melhor vedamento. Então, o acabamento das paredes é para quê? Para proporcionar um melhor vedamento, tá? Entre o material registrador e a estrutura dentinária. Galera, aí a gente entra agora em outra matéria, olha, 20 minutinhos, já 20 minutos, misericórdia. Vamos falar sobre instrumento aqui rapidinho, galera. A gente tem instrumento de baixa rotação. Baixa rotação não tem tanta potência, então ele vai ser utilizado para quê? Ele é um micromotor que é utilizado para remoção de dentina cariada, de tecido cariado, e acabamento no geral, acabamento na parede cavitária, polimento de restauração. A gente tem uma alta rotação, que ele é mais rápido e tem mais potência, né? Então ele vai confeccionar, né, corte e desgaste na estrutura dental. A gente tem a peça de mão também, que é um instrumento manufaturado de precisão usado em procedimentos clínicos e laboratoriais. Clínica e laboratorial é o quê? Peça de mão. Simples, tá? A gente tem as velocidades que você pode ver um pouquinho mais tarde. Instrumentos rotatórios de corte que apresentam lâminas cortantes e desgaste da estrutura dental por corte, tá? Então, o instrumento de corte ele vai cortar o quê? A estrutura dentinária. Simples demais. A gente tem a classificação das brocas, ela pode ser de aço, carbeto, de tungstênio também. Quanto à ponta ativa, ela pode ter vários formatos que vai ser mais adequado na determinada hora. Ela pode ser esférica, cilíndrica, de tronco cônico, cone invertido, roda e piriforme. Quanto à numeração, o número indica a forma específica da ponta ativa além de seu diâmetro, tá? Tem até uma forma de 3 ou 4 números que você vai ver um pouco mais tarde. Então, a gente tem aqui os instrumentos rotatórios de desgaste ou abrasivos. Bom, gente, ele é usado para desgastar a superfície dentinária, tá? E no caso, a temperatura ela é muito alta por conta desse atrito. Então, os abrasivos são usados como agentes de resfriamento. Ou seja, ele vai desgastar a estrutura dentária. E como é gerado uma temperatura muito alta, o abrasivo vai ser utilizado como resfriador, tá? A gente tem aqui instrumentos abrasivos de aglutinados e instrumentos abrasivos de revestimento. E a gente tem algumas definições aqui interessantíssimas pra gente. O que é torque? Quando alguém fala torque, o que pensa, gente? Torque é a capacidade do instrumento de se manter. É a capacidade do instrumento de resistir à ação da pressão produzida pelo contato contra a superfície que está sendo submetida ao corte, sem que o movimento seja interrompido. Ou seja, torque é a capacidade de resistir à tração, à pressão que o material está sendo exposto em contato com a estrutura dentária sem que seu movimento pare. A concentricidade. Concentricidade lembra a questão de simetria, tá? Concentrei-me para tornar simétrico. Então, é a simetria da ponta ativa da broca no eixo longitudinal do instrumento. A vibração é o que? É produto do equipamento mesmo, tá? Usado e da velocidade de rotação, beleza? Aí a gente tem aqui o calor friccional. O calor friccional nada mais é do que a energia cinética da broca, mais em contato com o dente. A refrigeração, ela dissemina o calor friccional, é um agente de limpeza e proporciona maior efetividade no trabalho. Aí a gente tem aqui instrumentos manuais para que eles são utilizados, lembrando que ele não é que nem a alta rotação que faz muito acabamento, ele faz confecção, ele faz mais acabamento como o baixa rotação. Então ele remoção de tecido cariado como baixa rotação, acabamento das paredes cavitárias, definição de ângulos e linhas. Por que definir ângulo e linha? Porque ele é manual, então ele deve ter capacidade para isso, tá? Completa a ação de instrumentos rotatórios. Aí a gente tem a fórmula que você vai ver depois. E qual é a função dos instrumentos? A gente tem o cinzel. O cinzel, ele alisa, né? Cinzel, alisar. Então, ele vai alisar o que é a parede de esmalte dentina, tá? Biselar, clivar o dente. O machado, o machadinho, ele vai clivar o esmalte protegido por dentina e atuar no ângulo da cavidade. Então, o machado, ele tem realmente essa capacidade de atuar no ângulo da estrutura dentária. Gente, a enxada, lembra quando você está lá com a enxada capinando,
Nem sei se capina com enxada, mas vamos lá. Quando você tá lá com a enxada, galera. E então o que ele vai fazer? Ele vai alisar a parede cavitária. Então ele alisa a parede cavitária, enquanto o cinzel alisa também o esmalte e a dentina. Mas ele é responsável mais por biselar e clivar o esmalte. Então, quando falou de estrutura de esmalte e dentina, é cinzel. Alisar paredes cavitárias, que é o que você já está atuando, é a enxada. Formadores de ângulo, como eu já falei, ele forma, né, santo ângulo triedro, diedro, determina a forma de retenção. Gente, os escavadores, recolhedores de dentina. Eles, gente, é muito simples, né? Eles escavam a dentina cariada e eliminam, né, o tecido desorganizado. Recortador de margem gengival, gente. Ele planifica o ângulo cavo-superficial da gengiva. Arredonda ângulo axil pulpar. E tem a retenção de parede gengival. Por fim, nós temos aqui o discoide e o cleoide. Ele extirpa a polpa, elimina processos de materiais de restaurador às margens da estrutura. Galera, aí a gente tem aqui falando um pouquinho, último, prometo, tá? Sobre isolamento total você vê sozinha. Falando sobre os agentes que a gente coloca na nossa boca, galera. Olha só, a gente tem os agentes protetores. Protetores lembra o quê? P de polpa, tá? Então ele vai agir na polpa que foi afetada, que sofreu injúria, ou até para proteger ela de uma coisa que pode ou não acontecer, tá? Então, agentes protetores que protegem quem? A polpa de injúrias que pode acontecer ou que está acontecendo. Forradores e bases, gente. Forradores e bases, eles são materiais utilizados para promover o isolamento térmico e elétrico. Selar os túbulos tem finalidades terapêuticas. Então, ele vai ser um isolamento térmico e elétrico, vai selar os túbulos e é também uma medida terapêutica. Aí a gente tem aqui o verniz. Gente, o verniz lembra lembra de um olhinho. Quando você passa um olhinho, né? Ele é aceitável compativelmente. Ele é um bom isolante térmico, tá? E ele previne a pigmentação. Então, a verniz você passa para quê? Para lubrificar. Previne a pigmentação. Bom isolante térmico. Você lembra que você bota o óleo onde? Na frigideira. Então, ele isola o quê? Termicamente. Bom isolante térmico. É aceitável compativelmente? Sim, é aceitável. Beleza? Então, o sistema adesivo, que é a resina, já até falei, ele é usado com resina. O hidróxido de cálcio, galera. Ó, o hidróxido de cálcio é uma brincadeirinha, né? Cálcio o cara pode produzir, ok? Então, ele estimula a formação de dentina esclerosada e reparadora. Então, o hidróxido de cálcio, quando você precisa estimular a produção de dentina, você pode usar o hidróxido de cálcio. Ele possui o pH alcalino, cálcio, A de alcalino, tá? Protege a polpa térmica eletricamente, apresenta ação antimicrobiana. E cimento de ionombro, ele libera flúor, ele tem uma adesão à estrutura dentária, ele é coeficiente de expansão térmica, tanto que ele é tão biocompatível assim, ele é menor na compatibilidade. Na toxicidade, desculpa. Cimento de óxido de cálcio e eugenol. Eugenol, eu não estou sentindo nada. Ele tem um efeito ali analgésico, tá? Tem o pH neutro, que é de 7, propriedades biológicas. Por fim, a gente tem o agregado trióxido mineral, que pode ser comparado ao hidróxido de cálcio, que no caso ele estimula a produção de dentina, esclerosada e reparadora, semelhante ao hidróxido de cálcio, só que ele tem melhores capacidades mecânicas do que o hidróxido de cálcio. Então, galera, terminamos por aqui a nossa recapitulação do primeira parte da P1. E a gente agora vai estudar as matérias para P2, galera. Espero que você tenha entendido. E é isso.